Este módulo, ele é um módulo muito significativo. Não dá para dar tudo. Vocês têm uma ideia aí do livro do Weber? Vocês têm o volume 1, são 2 volumes de 700 páginas. Okay? É um livro denso, é um livro grande, mas muito bem explicado ao longo da escrita. Você tem um pensamento cristológico, de certa forma, presente em todas as teologias, inclusive em livros de teologia filosófica e histórica também, até mesmo com relação à abordagem, confrontando alguns pensamentos que são esses chamados de pensamentos liberais ou pensamentos neo-ortodoxos. Aí, especificamente, o Weber vai tratar a respeito dessas duas coisas, mas ele vai trabalhar mais uma questão bastante histórica, se eu não me engano, na união das duas naturezas. Mas aí, especificamente, ele vai analisar vários textos que tocam as duas pessoas, as duas naturezas do nosso Redentor. E vale a pena ler, é um livro que traz bastante conteúdo edificante para o coração. A forma com que ele escreve, você pode inclusive ministrar na igreja, né? É bastante didático também, ainda que seja um tanto quanto exaustivo, ok? Eu estou dando, este livro é um livro complemento daquilo que eu vou dar para vocês em teologia, porque a minha apostila, que é uma apostila da minha autoria, eu escrevi já há alguns anos, e depois, inclusive, ela foi a minha dissertação de mestrado lá no Angel Jumper, e eu tenho, inclusive, algumas coisas aqui, historicamente falando, que eu gostaria de passar para vocês depois, tá? Vocês receberam, mas assim, de algo escrito há muito tempo, então a gente teve que reformular algumas coisas, principalmente as histórias das heresias cristológicas do passado. Então eu posso passar para vocês depois, tem na apostila que vocês têm, tem. E sempre que eu mandar uma apostila é para vocês, tá? É para vocês lerem, estudarem. Essa apostila terá erros de várias formas, não erros teológicos. Ela foi escrita rápida, na correria. E eu nunca parei para fazer uma correção ortográfica dela. Agora, na parte introdutória histórica que eu fiz para a minha dissertação de mestrado, que eu vou passar para vocês também, essa daí já é mais tranquila. Só que ela já é escrita de uma outra forma, tá? Porque uma coisa é quando você escreve para os outros, outra coisa é quando você escreve para a academia, outra coisa é quando você escreve um livro. São totalmente distintas a forma de escrever, tá? A academia é chato, vai e volta, o indivíduo faz você voltar, faz você reler, não por conta de erros, existem algumas que têm erros, mas existem outras que por conta de se adequar mais especificamente ao modelo que a academia exige. Então, eu tenho algumas coisas aqui que eu vou passar para vocês dentro dessa perspectiva, tá? Tem aí, mas eu quero dar uma outra coisa aqui para vocês também, de graça. Cobro nada, a única coisa que eu cobro é que vocês leiam, só isso, mais nada, tá? Também não tenho medo que passe o meu conteúdo, não, ok? Não tenho insegurança nenhuma quanto a essas coisas. Vocês me conhecem, sabem que eu tenho sempre resposta para todas as perguntas. Sei e não sei. Não tenho crise quanto a isso, né? Então, a gente vai estar discutindo algumas coisas a respeito da pessoa do Redentor. A gente vai estar falando a respeito do porquê Cristo tinha que ser Deus, porquê Cristo tinha que ser homem, o que significa a unipersonalidade em Cristo, o que Cristo é mais. Ele é mais Deus, ele é mais homem. A união das duas naturezas é de natureza com natureza, de natureza com pessoa. O que é uma natureza? O que é uma pessoa? Essas coisas precisam ser definidas. E quando elas não são definidas de maneira correta, as afirmações que nós fazemos a respeito de Jesus nem sempre são as melhores. E hoje nós vivemos uma época muito pobre, teologicamente falando, exatamente por conta dessas questões que envolvem a falta de definição e de conhecimento correto. Essa matéria é importantíssima, porque você está tratando a respeito do seu Redentor. Você está tratando a respeito do seu Redentor. Você diz que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E o que você sabe sobre Ele? Que Ele morreu na cruz? Se Ele só tivesse morrido da cruz para começar, Ele não tinha salvado ninguém.
Então, esse papinho de que Jesus morreu na cruz, só isso não salva ninguém. Existe toda uma questão por detrás disso que envolve a nossa redenção. A obediência ativa, passiva, vicária, tem a substituição penal. Existem inúmeras circunstâncias que envolvem a morte e a ressurreição do Redentor. Não é Jesus morreu na cruz para me salvar. Isso a gente aprendia na escola dominical, na idade de 3, 4 anos, 2,5. O problema é que nós paramos no tempo. E as coisas mais profundas da Escritura, que nos ajudam a amar mais a Deus, elas foram ficando em segundo plano. Por quê? Porque quanto mais é o nosso conhecimento de Deus, melhor é a nossa forma de adoração e maior é o nosso amor por Ele. É simples assim. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o tratamos como Deus, mais nós o honramos. É por isso que a igreja evangélica está essa bagunça que está hoje, essa pouca vergonha, que está uma pouca vergonha, não é? Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu fui convertido em 1987 e desse tempo para cá, pelo amor de Deus, eu nunca vi. Eu nunca vi tanta traição, adultério, nego encachaçado, cheirando cocaína, fumando maconha, traindo a mulher, traindo a esposa, visitando site de pornografia, indo a bordéis, como eu tenho visto hoje em dia no meio evangélico. Uma coisa vergonhosa. Marido que bate mulher. Nós estamos vivendo uma época escabrosa. E o indivíduo diz que é... E gay, homossexual? Tomou conta. Hoje nós temos igreja disso, igreja daquilo, igreja disso. Quer dizer, e diz que é evangélico. Igreja de narcotraficante no Rio de Janeiro. Quer comprar uma pistola, quer comprar um AK-47, quer comprar um 762, um 556, vai lá que você compra. Fuzil, granada, tudo. E ainda ele ora pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. O negócio está desse jeito. Então, isso mostra uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês que eu tenho falado. Que um dos maiores campos missionários hoje é a igreja evangélica. É dentro da igreja. Se existe um local que precisa de ser evangelizado hoje, se chama igreja. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Tá? Voltar às origens, pregar as coisas que nós sempre pregamos. Esse deve ser o nosso objetivo. E quando a gente fala a respeito de Cristo, e quando nós ensinamos a respeito do Redentor, essas coisas são fundamentais para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? A gente vai estudar um pouco a respeito de cristologia. Primeiro porque as pessoas precisam conhecer a Cristo. E, inclusive, os irmãos da igreja precisam saber quem Cristo é. Às vezes nós temos dificuldades em responder perguntas como essa. Qual que é a importância que Cristo tem na nossa vida? O conhecimento da pessoa divina humana de Jesus é extremamente importante para que a gente tenha entendimento e pregue e ensine as coisas de forma absolutamente coerente. Nós precisamos conhecer as coisas que Cristo fez e está fazendo em nós. Você já foi salvo, você está sendo salvo, mas você não foi salvo ainda. Essas coisas precisam ser conhecidas e elas são efetuadas na nossa vida por conta do Redentor. O apóstolo Paulo pensava o que eu estou dizendo para vocês. Vocês sabem o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2? Vamos abrir Bíblia. Abrir Bíblia. 1 Coríntios 2, 2. Vamos lá. Eu quero dar alguns motivos para vocês da importância do conhecimento da cristologia. E mostrar para vocês que o grande alvo, o grande foco da ação satânica na vida do povo de Deus é Cristo. Sabe por que nós transitamos de boa? Sabe por que nós nós vai e volta sem problema nenhum hoje? Porque não estamos tendo muita diferença. Os caras não veem muita diferença. É interessante que o crente hoje é agiota. Ele ganha dinheiro nas custas dos outros, porque se dar bem na vida e ter dinheiro é o Deus deste século que gerencia o coração de muitos cristãos. Eles negociam a vida deles de integridade por causa de dinheiro. É uma coisa incrível. A gente tem se esquecido exatamente da importância de quem Cristo é.
E as idolatrias do nosso coração, elas foram dominantes de forma diferente. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Acharam? Pronto. Pode ler em voz alta alguém para mim.